Olá pessoal, eu vou mostrar aqui agora um processo, uma rotina que eu desenvolvi bem interessante que eu utilizo para extrair informações de vigas ou elementos estruturais de structural framing. Qual que seria o objetivo? Em tese, a rotina ela funciona em um processo onde eu tenho uma listagem de N famílias, onde elas podem ter seções diferentes. E aí eu tiro essa seção e mando para folhas de rascunho, né, ou folhas de desenho. E nessas folhas eu consigo cotá-las, as seções. Qual que é o propósito final disso tudo? É extrair um relatório completo de todas as seções que eu tenho no meu projeto. Então a ideia é bastante interessante quando, por exemplo, eu tenho muitas seções e eu não sei quantas seções eu estou usando. Então quando a gente utiliza um projeto muito grande e isso acaba ficando dificultoso para a gente entender todas as seções. Em projetos estruturais em específico, obviamente. Então a rotina ela tem muito esse propósito. Tá, eu poderia fazer isso com uma tabela, criar uma tabela e eu tenho lá todas as famílias presentes. Mas o legal da rotina é que ele te dá todas as sessões sem duplicidade e ele ainda traz mais informações que eu adicionei nessa rotina. Então ficou um processo bem legal. Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Bom, eu coloquei aqui várias peças estruturais. Algumas delas se repetem, outras não. Então tem algumas aqui que são idênticas a outras, ou seja, ele não vai duplicar uma vista igual a esta. Ele vai fazer vistas individuais de peças que têm a mesma seção e característica. Lembrando que eu estou trabalhando com a área dela, a seção por área, e não sim o volume, que influenciaria o comprimento. Somente a área em si. E, em tese, se eu tenho a área transversal, também influenciaria na inércia. Então, peças de inércias iguais, ele não vai duplicar. É claro que para isso funcionar, houve todo um processo que eu tive que desenvolver e criar uma lógica por trás disso, mas é uma ideia bem interessante. Talvez pode ficar confuso ainda o que eu quero chegar no intuito, mas eu mostrando aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer. Tá, eu vou abrir aqui o Dynamo, estou com o Dynamo aberto aqui, e aqui eu vou rodar a rotina para a gente dar uma olhadinha. Então, basicamente, no caso em específico deste trabalho, que é em uma fábrica de uma indústria onde eu tenho peças pré-fabricadas ou pré-moldadas, onde eu preciso elaborar algo muito rápido, eu preciso preparar algo muito rápido, as formas, ou eu preciso preparar todo o processo de usinagem com um tempo hábil, um tempo rápido, eu preciso fazer isso de uma maneira muito eficiente. Então a rotina basicamente se resume nisso aqui. Essa região verde aqui, ela é toda a parte onde eu tenho o cadastro de viga. Então, por exemplo, cada seção, cada família nova que eu tenho, eu defino quais são as características únicas que diferenciam uma das outras. Eu utilizei esse artifício porque foi o mais curto, a curva de implementação mais curta que eu achei. Talvez até poderia achar uma maneira melhor, mas por enquanto é essa. Eu não vou mostrar a rotina muito aprofundada, porque vai violar as diretrizes para quem eu produzir, mas é legal de se mostrar. Então aqui eu tenho a rotina, eu fiz algumas sessões aqui, algumas são iguais ou não, como eu havia dito, e eu vou rodar ela aqui. Opa! É basicamente eu pegar uma sessão, cortar ela ao meio e trazer, me dê essas informações, Revit. Bom, se vocês observarem aqui, ó, essa linha aqui projeta ela transversal à peça, é onde eu secciono ela e consigo tirar a seção dela. Então, por exemplo, as que são idênticas, eu não tenho uma repetição dessas linhas. E se vocês observarem aqui, ó, em Draft View, eu já tenho todas elas. Então eu tenho a seção 1, 2, 3, eu já fiz um critério de renomeação de 1 a 13, porque são 13 seções possíveis. E aqui à frente a seção teoricamente inicial que eu tenho da família. Isso não entra o caso agora, não entra em específico. Mas eu vou abrir aqui, e aí eu tenho, por exemplo, uma seção viga I, 30 por 70, a área dela, o peso por metro e a quantidade. Ou seja, ela só tem uma repetição no projeto. E o interessante é que eu cotei isso automático. Então eu fiz a cota automática. Ah, Henrique, mas tem cota de 70 duplicada. Tudo bem. Isso está acontecendo por quê? Porque eu tenho sessões onde eu vou ter algum corte na região da vertical da peça. Isso acontece, por exemplo, nesse caso. Então eu tenho uma cota principal, que é a cota mais externa, e tem uma cota intermediária, que caso eu tenha uma peça seccionada. Eu ainda poderia adicionar uma condicional dentro da rotina, que se essa cota for igual a essa em algumas propriedades, eu excluo alguma, não preciso cotar de novo. Daria até para a gente implementar isso.
aqui outra, por exemplo. Então são peças com seções bem variadas, que aí eu posso fazer esse sistema de separação de peças. Ó, seção retangular, então eu tenho cotas iguais, né? Mas o interessante são algumas peças com aba, que aí eu tenho umas cotas mais aprofundadas. Então, tipo, eu ainda preciso melhorar algumas situações dessas aqui, que são um pouco mais complexas, mas eu extraio isso de maneira muito eficiente. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma peça, eu preciso ainda organizar a cotagem da outra aba. Mas isso é para mostrar o quão legal é isso, porque às vezes você está fazendo um projeto e você está o tempo todo alterando as seções, alterando propriedades na geometria da peça, onde fica difícil você saber realmente como você vai preparar essa forma, seja ela moldada em loco ou seja ela pré-fabricada ou pré-moldada. Então, através desse processo a gente consegue fazer isso. Eu consigo extrair todas. Na rotina eu ainda tinha feito mais um processo que eu ainda preciso ajustar, que seria pegar tudo isso, joga numa folha e gera um PDF já. Então em poucos minutos eu já tenho isso. É muito legal. O propósito de tudo isso, né? Então eu posso ter, sei lá, 1000 peças, 200 peças e eu consigo tirar isso de maneira muito eficiente. Pessoal, o vídeo era isso. Eu queria mostrar um negócio muito simples que eu resolvi. Muito simples não, né? Teve uma curva de implementação, uma curva de resolver esse problema, mas eu cheguei num resultado legal. Em breve eu trago mais vídeos de outras soluções interessantes. Quem gostou aí, se inscreve no canal, me acompanha. Eu vou trazer mais soluções inteligentes. Em breve eu faço alguns tutoriais. Valeu!